Oi crianças, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouco sobre ficção científica e vai falar um pouquinho mais sobre a evolução do cinema. Bom, dentro do cinema existem vários gêneros, né? Então a gente tem a comédia, a gente tem o drama, a gente tem a ação. E dentro desses gêneros, né, anteriormente, a gente não tinha tantas expressões, né? Dessas formas, desses formatos, né, de cinema. O cinema de comédia, ele vai nascer junto com a ideia do cinema mudo, né? E esse cinema mudo, ele vai se desenvolvendo, ele vai crescendo e começou a ver aí um grande interesse das pessoas em cinema, o público teve uma aceitação muito boa e aí ele começa a evoluir, tá? Dentro dessa evolução do cinema, nesse período, iniciam-se as adaptações literárias. Então, muitos livros começam a se transformar em filmes, né? Assim como hoje a gente tem os quadrinhos se transformando em grandes filmes de ação, com muitas bilheterias, nessa época a gente vai ter as adaptações de literaturas para o cinema. Uma obra que foi adaptada nesse período foi o Frankenstein, né, da Mary Shelley, que era um monstro, né, criado por essa mulher, né, desculpa, por um cientista maluco, né, porque a escritora é Mary Shelley. Ela cria esse monstro e conecta várias partes diferentes nele, e aí ela acaba, né, criando esse monstro e cuidando dele, e aí tem toda uma história estranha em torno disso tudo, né, uma história bem esquisita, né. Uma adaptação bem atual da literatura para o cinema que a gente tem hoje é a do Harry Potter, né, uma literatura que foi adaptada para o cinema, né, e que é um grande sucesso, né, tem vários filmes, inclusive a prof gosta muito, é bem legal. A gente comentou em algumas aulas passadas sobre o filme A Viagem à Lua, do George Smiles, e falamos também que ele usava muitos efeitos especiais. Então, nesse período, a ideia da ficção científica, ela vai nascer daí, né, de você construir uma história muito diferente, muito fora da realidade, né, e criar cenários que sejam fora dessa realidade. Uma coisa que o George Smiles fazia era criar os cenários gigantes e reproduzir em cima desses cenários, criar uns monstros, umas maquiagens bem diferentes, e isso foi um grande expoente da época e foi muito utilizado, né, essas características, essas caracterizações dos personagens. Então, ali no livro de vocês, conta um pouquinho sobre o George Smiles, né? E ali fala um pouquinho sobre, né, como que ele criava essas ideias dele. Então, ali, o filme dele mais popular é A Viagem à Lua. Esse filme é do ano de 1902. Ninguém tinha nascido aqui ainda, né? Nem eu. Que narra a história de um grupo de pessoas que viajam até o satélite, né? No caso, até a Lua, né? Para chegarem lá, eles foram lançados por um grande canhão, tá? Dentro de uma cápsula que atingiria o olho da Lua, tá? A imagem de abertura dessa unidade nas páginas 34 e 35 reproduz essa cena que se tornou um marco na história do cinema, tá? Então, tem lá uma imagem da Lua colorizada que a gente viu lá no livro, né? Que é super interessante, bem bacana. Aqui no livro de vocês tem, ó, uma cena, né? Da viagem à Lua, olha. Tentem interpretar lá o que tá acontecendo naquela cena, tá? Cena do filme Viagem à Lua, no ano de 1902. Sobre o autor, né, sobre o cineasta George Smiles, ele foi um dos precursores do cinema, né? Então, ele foi um dos primeiros, uma das primeiras pessoas a produzir esse cinema, né, diferente, tá? Ele tinha muito conhecimento de ilusionismo, sabe aquelas mágicas, né, de ilusionismo e de fotografia, e os utilizou na produção de efeitos especiais para seus filmes, criando ambientes fantásticos. Em uma época em que só existiam filmes em preto e branco, o filme de Méliès já eram coloridos, né? Pois ele os pintava à mão, quadro a quadro, desde 1897. Então, antes, para se colorir um filme, precisava colorir à mão, crianças. Então, era um filme, um rolo fotográfico, e eles pegavam frame por frame e faziam uma colorização. Isso é bem legal, né? Bom, agora nós vamos para a nossa atividade. Então, para criar uma história diferente como essa, né, da Viagem à Lua, ou até mesmo uma história diferente como a da Mary Shelley e o monstro de Frankenstein, a gente vai ter algumas técnicas, né, além do som, da maquiagem, do cenário,
a gente tem o esboço do planejamento disso tudo, tá? Esse esboço é o storyboard, tá? O storyboard é uma espécie de história em quadrinho, onde a gente cria a sequência dos eventos mais importantes que vão acontecer dentro desse filme, dentro dessa história, tá? Bom, a sugestão do livro, então, para a atividade de vocês é o seguinte: com base na ideia do storyboard, imagine que você é um cineasta incrível e que agora vai desenhar o storyboard do seu mais novo maravilhoso filme, tá? Lembre-se de que essa técnica é um esboço feito antes de começar a filmar. Tome como referência o exemplo abaixo. Pense em uma boa história, em ângulos sensacionais e mãos à obra. Então, lá no livro tem a ideia do storyboard. Eu fiz o meu storyboard e vou mostrar pra vocês. Bom, gente, então aqui no meu storyboard eu fiz 6 quadradinhos, ó, tá? Coloquei algumas linhas embaixo pra eu poder escrever do que se trata. O storyboard, ele não precisa ter um acabamento, ele pode ser bem esbocinho, tá? Só uns rabiscos. Então, a prof fez aqui o primeiro, ó, que é uma menina e ela encontra uma bola, tá? É uma menina que encontrou uma bola, tá? E ela ficou pensando, mas que bola diferente, né? Achei ela curiosa. Que bola é essa? Tá aqui no segundo quadradinho, ó. E aí, ela começou a observar melhor essa bola e começou a olhar, analisar. De repente, ela descobriu que a bola era a Terra. E quando ela descobre que a bola é a Terra, essa bola aumenta de tamanho e ela cria uma boca, bracinhos e perninhas, como se fosse uma pessoa, tá? Eu não terminei a minha história, mas como vocês imaginam que essa história pode terminar? Essa história maluca que eu acabei de inventar. Então, é a mesma coisa que vocês irão fazer nas histórias de vocês. Vocês podem colorir, bem colorido, tá, gente? Lembrem de pintar o fundo, cuidado com o acabamento. O desenho pode ser bem esboço, mas o acabamento é importante que fique bem feito, que tenha uma expressão, tá? Crianças, então é isso por hoje. Estou morrendo de saudade de vocês. Bom final de semana e, ó, um beijo. Lembrem de assistir bastante filme maneiro, tá? Tchau, tchau.